resolve de maneira que é possível, né? Eu queria primeiro agradecer esse convite tão importante, né, para a área e para mim. Achei que foi uma oportunidade muito boa de ter, né, vindo aqui. Era para ter até vindo em junho, não deu certo e acabou dando certo nesse dia que não tem energia, né? Mas também não tem problema que a gente fique até mais próximo para conversar, faz uma coisa mais informal, acho que é possível, né? Eu queria, às vezes vai dar uns probleminhas aqui, né? Eu pensei nesse tema, em titular essa fala assim, porque eu poderia, estava bem aberto, poderia falar o que quisesse. Então, o que eu vou falar? Se eu posso falar o que quiser, o que eu tenho falado várias vezes, né? O que eu posso, pelo menos, dizer que é a minha preocupação central nesse momento. E aí eu pensei em falar no ensino, de geografia, claro, conteúdos escolares e informação de conceitos. E para falar isso, pensei em 3 temas, né? Vejam aqui, algumas premissas para pensar o ensino de geografia, a geografia escolar contemporânea, práticas tradicionais, práticas que permanecem e algumas práticas que insurgem. E a meta de formação de conceitos, que tem sido assim, a minha batalha, vamos dizer, né, na minha própria trajetória profissional. Para falar o primeiro item, que é falar assim, das premissas do ensino, o que é o ensino. Eu queria colocar principalmente para vocês assim, que eu acho importante, como vocês colocaram, os professores já colocaram, assim, de ter uma linha de pesquisa aqui no ensino, no entanto, ter uma pequena atuação no sentido quantitativo, né? Que assim, tem mais atuação nas outras linhas, porque as outras linhas de investigação na geografia, vocês sabem que são mais tradicionais, são mais antigas e que têm uma inserção assim, nas instituições, e não só nas universidades, mas CNPq, CAPES, né, as nossas fundações de pesquisa, uma tradição muito maior. E até há um tempo, sei lá, no meu tempo de iniciar a pesquisa, o ensino era considerado assim, uma linha menor, uma linha não tão importante dentro da geografia, né? As pessoas se dedicavam ao ensino, mas não pesquisavam no ensino. Então muitos, estou dizendo a maioria, claro, né? Muitos que falavam e que orientavam, que davam aula na graduação sobre ensino, não pesquisavam. A sua linha de pesquisa era outra, mas ensinar era algo complementar à sua atuação na universidade e como pesquisadora. Então isso era uma realidade, assim, acho que na década de 90 era muito a tônica, né? A gente vinha da década de 80 com aquela renovação da geografia crítica, que teve um boom na área do ensino. O ensino foi valorizado como uma importante atuação da geografia, como um importante papel social, né, que pelo ensino você poderia interferir na transformação da sociedade, ter uma relevância social e tal, mas não como pesquisa, né? Se vocês forem buscar, quem eram os representantes dessa época que falavam do ensino, como Rui Moreira, Ariovaldo e outras pessoas, não pesquisavam no ensino. Eles falavam sobre o ensino, faziam indicação, mas não era exatamente um pesquisador como o perfil que a gente vê hoje, pesquisador da área mesmo, né? Claro que existiam algumas pessoas, principalmente na cartografia escolar, né, como a professora Lívia de Oliveira, existiam, não estou dizendo que não existia, mas eram muito poucos. Também a pesquisa, de um modo geral, ampliou muito, né, nossos programas de pós-graduação, a pesquisa ampliou muito nos últimos, desse período para cá. Bom, nessa época, com a possibilidade, né, de abrir
doutorados, mestrados, não linhas, mas temas do ensino. Então foram se formando doutores, pesquisadores nessa área e que foi tendo efeito multiplicador, né, nas suas instituições. Quando essas, por exemplo, doutores assim, da USP e do Rio de Janeiro, da UFRJ, e só também, que é o que a gente tinha, né? Algumas pessoas faziam então a tese nessa área, então se constituíam nesse perfil, voltavam para suas instituições e continuaram nessa linha. Porque eu estou falando isso assim para dizer que hoje tem uma relevância, é considerada uma área relevante de pesquisa, é legitimada essa área institucionalmente, né? Ela é legitimada. Nós temos, tanto no CNPq como na CAPES, assim, uma história assim, de aprovação de muitos projetos, de bolsas, de eventos, de subsídio, de fomento para participação em evento nessa área. Então, assim, é uma clara abertura e reconhecimento da importância dessa área no ensino. Então, acho que é muito importante que a gente tenha consciência disso e que a gente faça jus a esse espaço que nós temos. Então, realmente, que haja pessoas que se dedicam a esse ensino, a esse objeto de estudos. Não como algo periférico, que isso também muitos fazem e é desejável que façam, né? Especialistas em outras áreas que querem também trabalhar no ensino. Não é nenhum problema, muito pelo contrário, é uma contribuição, mas é importante que haja pessoas, pesquisadores, professores universitários, professores de ensino superior que formam professores que têm isso como atividade de investigação, de aprofundamento, né? Por quê? Porque o ensino não é uma atividade simples, é um objeto que merece sim investigação. Ele merece conhecimento e investigação, porque é um objeto complexo, tem problemas, né? Ele é um conjunto, né? Um contexto em que ele ocorre, que são várias dimensões a serem conhecidas e compreendidas e que se nós não estudarmos com profundidade, nós não conseguiríamos avançar no sentido de melhores resultados dentro do que nós queremos. Então, o ensino, acho que uma premissa o ensino é uma atividade complexa. E quando eu falo em ensino, eu estou falando em ensino-aprendizagem. Não estou falando apenas ensino. Para mim, envolve só ensino quando tem aprendizagem, né? Então, ensino e aprendizagem também, né? Então, é um processo complexo, é uma atividade complexa que exige mais do que conhecimento da matéria a ser ensinada, né? Então, acho que essa é a principal coisa a dizer assim como premissa, né? Por que é preciso pesquisar, por que é preciso especialistas nessa área? Porque há conhecimentos de fato que são específicos de quem atua nessa área, que quem atua precisa saber, né? Do contrário, nós vamos manter uma ideia antiga, assim, que a gente acho que já conseguimos superar em grande quantidade, né? Que é assim, para ensinar basta conhecer a matéria. Então, eu sei geografia, eu sei ensinar geografia. Se eu acredito nessa frase, eu retiro toda e qualquer relevância da nossa pesquisa, porque isso é quase que da intuição, isso é quase que da... ensinar algo que você sabe, o conteúdo, é algo quase que natural, é uma extensão do meu conhecimento. Se eu sei ensinar. E nós sabemos que não é assim. Quem está estudando isso, quanto mais estuda, mais vai vendo que não é assim. Que eu posso ter, por outro lado, também é de conhecimento de todo mundo, é tanto representação que corre no corredor aí, de que para ensinar basta saber a matéria, por isso uma desvalorização da pesquisa e do saber sobre o ensino
de qualquer matéria, e no caso geografia, né? Como também, por outro lado, currículo de corredor bastante consensual, assim, de que há professores que sabem muito a matéria, principalmente no ensino superior, isso a gente ouve muito, né? Há professores que sabem muito, aí os alunos falam assim, mas eles não sabem ensinar. Não é verdade? Então, por que será que ele não sabe ensinar? Então, se eu acreditasse naquela outra verdade, né, que para ensinar basta saber a matéria, se ele é tão bom pesquisador, se ele é um pesquisador de ponta, um cara representativo na área dele e tal, mas quando chega em sala de aula, ele não consegue realizar a contento, né, aquilo que ele está empenhado a fazer, que é ensinar, ou seja, a aprendizagem dos alunos, né? Se existe a possibilidade de ter alguém assim, é porque não basta saber a matéria, né? Então, para mim, essa seria a base, né? E por que não basta? Porque ensinar, claro, eu vou falando, gente, da forma como eu entendo. Vocês podem discordar, podem ter outras formulações, né? Longe de me dizer assim, é isso que é a verdade, pronto, né? De jeito nenhum. Mas por que na minha compreensão, assim, não basta? Assim, como é que eu falo isso em poucas palavras, né? É que o ensinar não é somente apresentar o conteúdo. Então eu quero, por exemplo, falar, sei lá, da rede urbana brasileira ou da urbanização, processo de urbanização brasileira, então eu chego aqui e coloco aqui no quadro, olha, a urbanização brasileira tem essa história, nas décadas, né, foi acontecendo isso e isso. Nós sabemos que isso não basta. O que pode acontecer quando ensinar se pauta nisso, nessa ação? O aluno, vocês aqui, né, por exemplo, ouvem, admitem que existe, é uma verdade, o professor está dizendo, que legal, né, ok, tomei conhecimento, né, mas muitas vezes, em grande parte, ele sai daqui a meia hora, já se perguntar o que foi a aula, ele vai saber muito pouco, ou vai falar algumas coisas lá. Mas se eu quiser, eu vou na internet, é muito mais fácil ir na internet a hora que eu quero, né, do que ficar hoje na nossa realidade, né, do mundo tecnológico, virtual, em rede e tal. Esse tipo de conhecimento eu busco sozinho. Então eu tenho que pensar que há outras necessidades, né, que estão antes dessa, de apresentar o conteúdo. E aí o que eu costumo dizer é que a finalidade nessa linha que eu estou colocando é apresentar o conteúdo, mas pensar o seguinte, por meio do conteúdo, eu propiciar o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social do aluno. Então, o conteúdo é importante, sim, eu não estou também dizendo que ele não é importante. Eu tenho que colocar algumas informações, eu tenho que trabalhar com algumas teorias, eu tenho que contar como é que a geografia produziu tal conhecimento até hoje, como é que ela pensa esse conhecimento agora, né? Isso tudo é verdade, mas só isso não vai resolver se eu não fizer alguma coisa acontecer na cabeça do aluno, para ele pensar depois com essas ferramentas. Então, para mim, ensinar é propiciar o desenvolvimento de ferramentas intelectuais no aluno daquela área que eu estou ensinando, né? Então, no nosso caso, é o pensamento espacial, é o pensamento geográfico, é o olhar geográfico, né? Então, um pouco essas são as premissas, né? Eu tinha colocado mais ou menos aqui, acho que eu não falei. Aqui eu coloquei um pouco assim, né? Não é apresentação de conteúdos programáticos para ser memorizado e para cumprir o que está no livro didático. Então, ensinar não é isso, né? Ensinar exige um esforço investigativo e um esforço pedagógico didático. Por isso que
que eu digo que a área está reconhecida e legitimada com o reconhecimento dessa dificuldade. Não é à toa, agora infelizmente não dá para ver, mas não é à toa que nós temos, como eu estou aqui num programa de pós-graduação, eu coloquei esse mapeamento aqui que a gente está fazendo, eu estou interessada em fazer um pouco um balanço, né, de como isso foi acontecendo, mas só para vocês, assim, quem estiver enxergando, mas eu vou falando, que algumas, nesse vermelhinho, são onde nós temos linha de pesquisa no ensino, nos programas. Nós temos 62 programas e já temos mais de 10 linhas de pesquisa no ensino. Houve um momento que tinha 2, 3 lugares que tinha isso, porque não tinha pesquisador, né, que queria se dedicar à investigação. E isso todos nós passamos eu ia dizer natural, não é questão de ser natural, é compreensível, né, que a gente faz porque quer ganhar oportunidade de emprego, quer aumentar o salário, quer sobreviver, né? Quer seguir a nossa carreira. E nem sempre é uma motivação intrínseca. Às vezes a pessoa, assim, se fosse por ela fala, não, eu vou ficar em casa mesmo e vou, quando muito, arrumar um emprego qualquer aí e tal. Mas se eu quiser arrumar um emprego, eu tenho que fazer pós-graduação. Hoje está muito assim, né? Cada dia vai ficando mais difícil. Então, a pessoa vem sem estar com algo já pronto para estudar, com algo que seja dele, né? A partir dele, da experiência dele. Aí também eu acho aquele esforço investigativo e o esforço pedagógico didático que eu acho agora é o orientador e os professores de pós-graduação compreenderem esse movimento do pós-graduando e ajudar na reflexão para que ele encontre algo que tenha sentido para ele, para pesquisar, algo que seja um problema que ele reconheça como problema, mas também que seja um problema da área, não pode ser um problema só dele, né? Tem que ter relevância acadêmica, relevância social, mas tem que ter relevância pessoal. Então, quando a gente escolhe um tema, ele não é um tema que eu faço, eu quero pesquisar livro didático, que eu acho legal, que eu acho bonitinho, que alguém falou e tal. Tudo bem, às vezes começa por aí, né? Não é assim, a gente é muito pragmático, a gente vai pelo menor esforço. Chuva e frio, gente, eu pensei que aqui eu ia ter sol e calor. A gente não sabe bem os meandros do clima. Eu sei que chove, sei que faz a temperatura mais amena, mas não, pensei que pegava uma chuvinha assim. Então, a gente é muito pragmático, então às vezes a gente pega um problema do orientador, a gente pega um tema que é dele, ou que é do colega, ou que você ouviu falar, que você leu um artigo e falou assim, isso aqui parece que é novo, eu vou entrar nessa, tá? As formas de entrar são várias, mas é muito bom, gente, quando você consegue ter uma identidade com isso ter um significado para você, porque aí você faz com mais envolvimento, com mais qualidade, né? Tem chance de ser mais qualidade, porque você tem mais envolvimento e você fica mais feliz fazendo a pesquisa, você se sente melhor, né? Porque tudo aquilo que faz sentido para você é menos penoso, porque fazer um trabalho em algo assim, totalmente externo a mim, às vezes é pesado, né? E fazer uma pós-graduação, de qualquer maneira, ela é pesada. Mas quando é algo que me mobiliza, de verdade, né? Eu quero, né? Bom, eu estou falando tudo isso, assim, para falar de que a gente não vai à busca de uma pesquisa se não tem um problema. A primeira coisa é o sujeito olhar para o mundo e enxergar algum problema, né? Senão ele não caminha, já sei muito bem que isso aqui é uma cadeira, eu não preciso chegar mais perto dela e pesquisar e tal, porque eu já conheço o suficiente para o que eu quero.
Eu quero sentar, eu só quero ficar em pé. Então, eu não preciso mais nada. Agora, se eu quiser construir uma nova cadeira, o que eu acho, não sei o que, não sei o que, bom, o que será que tem de desconfortável nessa cadeira? A gente começa a fazer pergunta. Por que ela é desconfortável para o aluno? O que me faz pensar que essa cadeira não é a única possível? Então, aí eu começo a fazer perguntas em torno do objeto, né? E aí eu vou escolher mesmo, selecionar algum que tenha mais significado, sentido para mim e que tenha relevância social e que seja possível, viável, né? Também tudo isso tem que ser observado, né? Não adianta querer um programa que não dá para pesquisar naquele período, com as minhas condições e tal. Então, se a investigação no ensino, ela tem hoje esse reconhecimento, essa legitimidade, é porque nós não resolvemos os problemas da prática de ensino de geografia. Em parte por vários problemas do contexto, né? Histórico e social, né? O contexto que nós temos no Brasil, no mundo, etc. Mas em parte porque há coisas a serem compreendidas mesmo, né? Pela complexidade. Eu acho que nós nunca vamos equacionar totalmente porque é muito dinâmico, né? É muito misterioso e ao mesmo tempo muito dinâmico o processo que ocorre na relação professor-aluno para a produção de conhecimento desse aluno, para a aprendizagem desse aluno, né? Então sempre vai existir. Em algum sentido, aí agora uma construção. Estão me ouvindo, gente? Por favor, hein? Esse é o barulho do gerador? Mas quem sabe, a hora que começa a energia, para esse barulho, ou não? É melhor que o jeito que tá. Pois é, mas às vezes eu vou estar começando a ser assim. Eu percebo o seguinte, que na verdade a gente não tem como fazer mapear uma data real de qual é esse processo, porque a própria educação geográfica, ela se materializa na própria construção do objeto da geografia. Na verdade, nós perdemos muito tempo discutindo o que é nosso objeto, e algumas coisas ficaram de lado. Uma dessas coisas foi essa reflexão para como ensinar, o que é ensinar e de que forma e maneiras a gente pode fazer essas intervenções. Porque uma aproximação que a gente pode ter, né, somente para efeito, vamos dizer assim, didático, seria pegar a própria evolução das correntes educativas, né, das tendências, porque a geografia ela aparece, ela não está isenta disso, ela não está isolada. Então eu tenho uma educação dominadora, a geografia tem uma marca dominadora. Eu tenho uma marca crítica, então ela está lá, crítica. Então ela tem esses momentos. E de fato, com toda a crise do movimento de formação do professor, da identidade do professor, nós estamos falando de identidade de construto, né? Que a década de 90 é a nossa referência para isso, porque emerge aí a ideia do professor reflexivo, tem todos aqueles estudos que o professor ele é um profissional, ele não está ali somente por vocação e tudo mais. É quando se alerta aí que eu tenho um sinal do movimento de profissionalização. Então há essa emergência, a sociologia vai contribuir para isso, todo esse movimento. Aí emerge na década da profissão. Aí a década de 90 ela vem com todo esse boom, com essa necessidade de formar, com essa necessidade de se ter uma legitimidade para se reconhecer o ensino como algo que eu defendo, que é algo situado. O ensino não é algo que ocorre no isolamento, de improviso, não, ele é situado, ele tem uma racionalidade, ele tem um cunho próprio para poder. Eu não gero aprendizagem, não contribuo para essa mediação de aprendizagem, de competência, se eu não tenho foco, né? Eu vou muito no campo do que o Mazeto coloca lá como conceito de aula e o que é essa compreensão. Mas esse movimento ele recai justamente nisso. Então, geralmente, quando eu for perceber as tendências geográficas, nem tendências, as matrizes, né, da educação,
Cada matriz da geografia tem esse ponto. Aí eu entro nessa discussão aí da questão da geografia crítica. Hoje nós ainda estamos muito presos a essa ideia da geografia crítica, do marxismo e tudo mais. E isso fez com que o professor ele tivesse uma certa, vamos dizer assim, eu percebo uma certa comodidade na pesquisa, porque ele acaba, na verdade, não pesquisando em cima, mas ele acaba sugerindo métodos e técnicas possíveis. Então, a gente acaba repetindo aquele velho modelo de que aprender ensino de geografia é técnica de ensino. E não é. Ou seja, se eu vou aprender cidade, aí a pessoa quer dizer como é que eu tenho que aprender cidade, é entender o que é que está por trás da aprendizagem de cidade. Então, são esses porque eu acho que nós temos que avançar nesse processo. A gente acaba imitando, aí eu volto a sua fala, ao Delgado, a construir manuais didáticos, né, de ensino de geografia. Então, o próprio aluno da licenciatura de geografia, quando ele vai fazer uma disciplina de metodologia, ou uma disciplina de didática ou de prática, ele corre atrás do método e das técnicas e esquece que tem toda uma substância, tem toda uma discussão para ele poder criar a partir disso aí. Eu acho que, porque assim, quando eu falo em pesquisa o ensino, aí eu tenho que fazer de que tipo de pesquisa eu estou falando, né? O que é que eu estou pesquisando na verdade? Então, para mim o objeto de pesquisa do professor é sua prática. Ele está pesquisando sua prática, só que é uma prática que ela é moldada numa racionalidade, ela não é a praticidade, ela tem que ser pensada. Né? Então é uma racionalidade prática. O que é uma racionalidade prática? É algo criativo, é algo inovador, é ele tentar entender o que é que está por trás dessas questões. Então é um desafio para nós, pesquisadores, que estamos indo, né, para melhorar, avançar nessas questões desse debate, para a gente sair dessa coisa da pedagogização, senão a gente acaba pedagogizando o ensino e... a pedagogização como essa ideia que você está colocando assim, das técnicas, né? De apenas pedagogizar é colocar numa técnica de ensinar, né? Assim, eu tenho um conteúdo e como eu vou fazer? Você trabalha isso a partir de um trabalho de grupo, ou então de um estudo dirigido, ou, enfim, sem a reflexão do porquê fazer dessa ou daquela maneira e de onde eu vou chegar, né, com isso. Então, eu acho que realmente nessa década de 90, acho que houve uma conscientização da importância do professor ser um pensador, né, dele também pensar, porque quando estava preso nesse tipo de pesquisa, a pesquisa sobre o ensino de geografia era vista, por isso ela era vista como uma pesquisa aplicada, e uma pesquisa aplicada sem muita reflexão. Então, quem se dedicava a isso, né, geralmente, ou pelo menos era tido como alguém que não conhecia muito. Tinha, inclusive, uma outra máxima que era horrorosa, que é assim, quem sabe faz, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Que é um preconceito assim, muito grande com o professor. Né? E esse preconceito se mantém muito, em muitas práticas. Se a gente observar, assim, eu ainda encontro depoimentos assim, na universidade, o aluno está se formando, está fazendo licenciatura, ou pode escolher, ou está no momento de escolher, aí um professor fala assim, mas você é tão bom, o que você vai fazer em licenciatura? O professor Alana. Ainda tem essa, não tem, gente, ainda? Né, o diálogo me fez lembrar que um resultado de pesquisa, né, durante o mestrado, né, e naquele momento ali... De imaginação, ele é cheio de vida, né? A cabeça dele é muito, né? A nossa cabeça, né? Muito criativa, exatamente. E o professor, ao recebê-lo, olha como ele pensa, ele iguala todos, aí quando o aluno chega é mais um. Então é um número, né? É a mesma coisa do que quem fala, fica estabelecendo a relação de ensino-aprendizagem com a fala,
É porque, olha, vocês aqui todos como iguais e que cada um como iguais no sentido da capacidade de aprender e de ouvir. E o resultado disso depende de vocês. Cada um é que se vire, cada um que tem a responsabilidade de construir. Eu tenho que falar, né? Sim. Que fala, ensinar é ouvir e aprender é falar. Eu acho que é uma subversão dessa lógica que nós estamos tão acostumados, né? Que ensinar é falar e quem está aprendendo escuta. Né? Mais ou menos igual ele está aqui, né? Só que, quem sabe eu estou conseguindo fazer com que vocês falem com vocês mesmos, pelo menos. Porque nem sempre dá para falar. O falar aqui não quer dizer externalizar, né? E se eu estou preocupada com o que o aluno pensa, com os processos mentais que ocorrem com ele, eu estou ouvindo o aluno. Quando o aluno me pergunta uma coisa, ou o olhar do aluno, ou o desinteresse do aluno, se eu estou interessada em saber como é que ele está se portando, né? Se eu dou moral para o meu aluno, é porque eu estou ouvindo. Não necessariamente precisa estar o tempo todo falando. Há momentos em que isso pode acontecer, de todos falarem, né? É importante eu acho que o importante é que ele esteja em movimento intelectual, em atividade intelectual, e não em passividade, né? Uma prática que centra o seu objetivo na formação de conceitos, certo? Isso que eu falei no início, né? E por quê? Porque eu entendo que isso que você estava dizendo, saber geografia, saber estruturalmente o que é geografia, saber qual é o específico da geografia, qual é o ponto de vista da geografia, qual é o lugar que a geografia olha para o mundo, de que lugar, de que perspectiva ela olha. Para eu fazer tudo isso, eu tenho que pensar com a geografia, né? Eu tenho que pensar a partir da geografia, eu tenho que entrar na formulação teórica dela, na formulação científica dela, porque é isso que é a contribuição. Todas as áreas tentam compreender a realidade a partir de uma leitura. Isso é uma compreensão, né? Eu não tenho a verdade, a geografia não tem a verdade de nada, a história não tem, a economia, a geologia, não tem a verdade. É uma construção tentando aproximar da realidade. A geografia vê isso de um ponto de vista. Esse ponto de vista é a contribuição. Por que a gente deixa a geografia lá na escola básica? Não é para o geógrafo, é para todo mundo. Porque essa dimensão, essa perspectiva geográfica, ela é importante para compreender a realidade, para compreender basicamente a realidade. Por exemplo, saber onde fica o Brasil. Para ele entender onde fica o Brasil em relação ao globo, né, para entender em relação, por exemplo, ao Equador e as interferências que isso dá para eu compreender que clima é esse que eu vivo e por que outra pessoa tem outro clima, né? Por exemplo. Isso eu vou ver a partir da geografia, ela contribui para eu entender o meu lugar e compreender o mundo. Aí são formulações de outras colegas, né, que falam assim, compreender o lugar para compreender o mundo, né? Mas eu digo mais assim, compreender o lugar e se compreender nesse lugar. Para eu me